Jornal da Manhã, Araçatuba. Entrevista do dia. Jornal da Manhã, Araçatuba. A gente erra, mas acerta. Tá lá a vinheta, porque agora, às 8h20, quem tá aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança, PV, PT e PCdoB, Cido Sério, cujo nome de urna é Cido Prefeito. A entrevista terá 45 minutos ininterruptos a partir de agora. Cido, bom dia. Eu estou contando aqui no meu cronômetro e vou te posicionando. Tudo bem com você? Graças a Deus, bom dia Marcelo, bom dia Jonatas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria debater, falar de proposta, é uma coisa que eu gosto de política pública, gosto do debate. Muito obrigado pelo convite. Cido Sério, que já foi 2 vezes prefeito de Araçatuba, agora vai conversar com a gente sobre propostas. Cido, eu li todos os programas de governo mais de uma vez, buscando aquelas brechinhas, né? O que o povo quer dizer com tudo isso? E aí, eu gostaria de começar a entrevista, como pretendo fazer com outros candidatos também, perguntando o seguinte: na sua concepção, atualmente, qual é o principal problema de Araçatuba na gestão pública e o que você propõe para solucioná-lo? Um problema gritante é a saúde e um outro problema muito gritante é a água. Você acabou de falar. E nós, modestamente, a gente se programou, o Partido Verde faz esse debate há mais de 30 anos, né? E nós temos propostas. Nós já tínhamos começado a cuidar do Baguaçu no período em que eu fui prefeito, com Jorge Rosas. Então, vou começar pela água. A gente já tinha feito uma conversa para criar uma associação com Braúna e Birigui, porque a nossa nascente está em Braúna. E Birigui é o local onde a gente tem hoje mais problema, principalmente de tratamento de esgoto. E a gente tinha começado uma parceria que não se deu continuidade a isso. Ela é absolutamente fundamental para você cuidar da nascente, para que ela, claro, nós estamos num momento de crise climática e nenhum governo é responsável especificamente por ela, mas todo governo é responsável globalmente por ela, porque você sabe que essa questão, se você não cuida na cidade, às vezes a gente acha que a questão climática vai se resolver no mundo. Ela não vai se resolver no mundo, ela vai se resolver aqui na sua rua, na minha rua. Se a gente não plantar árvores, se a gente não cuidar das nascentes, a gente não resolve o problema do clima. Se a gente não usar menos combustível fóssil, se a gente não fizer a transição energética, então tem uma série de demandas. No caso específico do Baguaçu, claro, não fui eu, mas o Dr. Jorge começou e eu concluí a obra de transposição da água do Tietê aqui para a nossa cidade, tá certo? E isso é absolutamente fundamental. Naquela época nós já tínhamos problema na Zona Norte de picos de falta d'água, principalmente nos horários de pico de falta d'água, tá certo? E a transposição do Tietê ajudou isso. Nós já tínhamos problemas, né, de fazer de levar água por gravidade para alguns setores da cidade a partir do Baguaçu, pela falta de cuidado que se tem com desse riacho tão importante na nossa vida, né? Tá o nosso parque lá, o Peba. Então a ideia é criar associação, cuidar, recuperar a mata ciliar em torno de todo onde for possível, porque nós temos lugares em que ele está dentro da cidade, em outras cidades que eu não tenho controle sobre isso, por isso é importante a associação, o consórcio, o convênio entre essas cidades, né, mas precisar cuidar. Se tivesse cuidando, se não tivesse parado esse projeto, Marcelo, certamente a situação seria melhor hoje. Entendeu? Certamente a situação seria melhor. Né? Então nós vamos retomar o cuidado com o Baguaçu e também fazer aquilo que a gente fazia todo ano. Você acompanhava, toda a imprensa acompanhava, a gente fazia aquele mutirão de limpeza no Baguaçu, tá certo? Levava as escolas, né, para a gente cuidar
cuidar de quem mata a nossa sede. O baguaçu mata a nossa sede. Né? A gente tem até aquela máxima que quem bebe a água do baguaçu jamais escapa de Araçatuba. Né? Então a gente precisa cuidar do baguaçu. E a outra questão é a saúde. A gente também tinha deixado um conjunto de obras. Nós planejamos a cidade no período em que eu governei. Então a gente tinha planejado ter uma unidade de pronto atendimento na Zona Leste e ter uma unidade de pronto atendimento na Zona Sul. Nós programamos, né, a construção, que isso não é de mandato, não quem entra para administrar o Estado tem que dar continuidade a obras que dialoguem com a população, com o interesse da população, com a necessidade do povo. Então a gente tinha planificado uma nova unidade de pronto atendimento na zona noroeste da cidade. Ali a nossa escolha Águas Claras, Amizade, Amizade, aquela região ali. A gente centrou que deveria ser na 2 de dezembro. Né? Essas lá em cima, na 2 de dezembro, que tem um monte de terreno. Tem terrenos, você entendeu? Perfeito. Isso desafogaria o pronto-socorro central. E é muito mais barato do que 3, 4, 5, 10 pronto-socorros. Não é possível ter mais que um pronto-socorro. Eu lhe garanto, o nosso orçamento não permite isso. E não há necessidade do ponto de vista demográfico. Né? Nós temos... o que você tem, as unidades de pronto atendimento, ela desafogaria o pronto-socorro, que deixaria de ter essa enormidade de gente. Você vai lá e qualquer dia você não consegue, você fica um tempão para ser atendido. Tá né? complicado. Então é muito complicado. As pessoas acabam morrendo, o que não é admissível. Né? Morrer é admissível, porque Deus nos fez finitos. Né? Mas morrer por falta de cuidado, por falta de atenção, não é admissível. Né? Criança, qualquer pessoa em qualquer idade, não é. E aí o que nós temos, via de regra, quando vai fazer o debate de abrir uma UPA, né, numa região periférica das pessoas, fala, é muito caro, custa. Isso não é custo, isso é investimento. Custa quando uma pessoa fica inválida e passa a depender do Estado o resto da sua vida. Isso é custo. Né? Mas se a pessoa é salva em tempo hábil, volta a trabalhar, volta a produzir para a sociedade, isso é investimento. Então, nós vamos abrir as UPAs, as duas que a Jorge Maluli Neto no Moarama e a Renato Costa Monteiro no Morada dos Nobres. Né? E já falei com a ministra Nízia, já falei com o presidente Lula sobre isso e vamos construir a UPA do noroeste da cidade. E adequar, né, o atendimento do pronto-socorro, de preferência levar ele para um espaço próprio da prefeitura, né, adequado. Eu penso que isso é possível, isso nós vamos fazer. A outra questão que dialoga com isso e é absolutamente fundamental no nosso programa é que nós trouxemos para cá a Faculdade de Medicina. Tá certo? Depois a FEA, e eu gosto de deixar claro, a FEA conseguiu conquistar um curso de medicina. Não fui eu gosto de deixar claro, porque senão, quando eu falo, a pessoa pode pensar que eu... Isso não foi você, né? Porque no debate da TV tem, eu particularmente, eu posso dizer isso, eu até ria, porque tudo que os outros candidatos falavam, você dizia, olha, começou no meu governo, não foi feito no meu governo. Foi feito no meu governo, é verdade. Pista de skate, pista do Baguaçu, do Miguelão, são coisas que foram feitas no meu governo, né? Eles precisam escolher melhor os exemplos deles. Mas a faculdade da FEA de Medicina... Não foi no nosso governo. É uma conquista importante para a cidade. A gente precisa achar o recurso para a FEA instalar o curso. Bom, nós vamos ter 2 cursos de medicina. A FEA, ela é uma entidade do município. Isso. Tá certo? Então eu falei com o ministro Camilo Santana, falei com o vice-governador, vice-presidente Alckmin, porque a gente estava no mesmo dia, todos juntos, o presidente Lula, para a gente trazer para Araçatuba um hospital universitário. Né? Isso também, eu gosto de esclarecer para as pessoas, então, às vezes as pessoas me encontram, não, então a gente já vai ter um hospital universitário. Não. Nós vamos começar um processo para a gente ter um hospital universitário. Isso é um projeto que dificilmente você conclui em 4 anos, tá certo? Nós vamos precisar ter um governo depois do nosso que continue o projeto, né? Para
Por quê? Porque a Santa Casa tem uma demanda grande. A Santa Casa é o único hospital SUS que nós temos na região. Ele atende aproximadamente 900 mil pessoas. Eu estou dando um dado aqui que não é exato, que eu não tenho dado exato. Imagina, todo mundo que das 40 cidades que precisa de média alta complexidade, vem para a Santa Casa de Araçatuba. É impossível que ela dê conta disso. Então, o Hospital Universitário SUS vai ajudar a resolver muito essa questão da saúde. Perfeito. Preciso fazer um complemento aqui numa questão, já que você tocou na UPA ou nas UPAs. Por que que elas não entraram em funcionamento nos seus 2 primeiros mandatos, Silvio? Porque não deu tempo, porque o mandato também é finito, ele demora 4 anos. Nós terminamos a construção das UPAs no final do mandato. Nós tivemos um outro problema, no meu segundo mandato, Tá. Nós tivemos um outro problema. A gente tinha uma parceria muito boa com o governo federal e com a presidenta Dilma Rousseff, que em 2015 teve o golpe da Dilma e isso se alterou. Entrou o Temer, entrou com outra visão, né? Não era a visão de mais médico. Então, isso atrapalhou, mas não daria tempo. O que já estava listado no Ministério da Saúde, é importante, é mobiliário para a UPA do Umuarama, eu gosto de falar direitinho, não para a da Umuarama. Para a UPA do Umuarama, o mobiliário já estava acertado com o Ministério da Saúde e parte do custeio. Se não me engano, o ministro à época era o Arthur Quioro, se não me engano, estou aqui trabalhando de memória, hein? Era o Arthur Quioro, que inclusive foi o ministro que assinou a Faculdade de Medicina, aqui num evento que você estava, se não me engano, no Vivere. Foi, exatamente. Né? Então, o Arthur Quioro era o ministro. E a gente já tinha planificado, né? Bom, quem entra tem que dar continuidade a esse tipo de projeto. Você não pode de birra parar um... Porque eu disputo com você, nós somos adversários. Mas um projeto que atende a população, Marcelo, se você me substitui, você tem que dar continuidade. A continuidade vai ter o seu nome, o nome do seu mandato. Tá certo? Então, você deixar um equipamento fechado ou não dar continuidade a um programa, acontece o que está acontecendo hoje, falta atendimento médico, né? Então, é assim, eu estava num debate esses dias, o pessoal falou assim, reclamaram disso, aí eu falei, bom, está construindo, segundo a notícia, um novo pronto-socorro, vai entregar? Não. Mas se o novo prefeito falar, não quero um novo pronto-socorro, e aí? Pois é. Entendeu? Então, a lógica... É o que eu digo. Quem tem que estar em primeiro lugar é Araçatuba. A população de Araçatuba precisa estar em primeiro lugar. É isso que vai fazer a cidade melhorar e o cuidado com as pessoas e a saúde melhorar. Se você me permitir... O tempo é seu, só nesse, alertando, são 12 minutos. Que nesse quesito da saúde, eu tenho uma excelente notícia para a cidade, tá certo? Nós tivemos outro dia com o ministro Paulo Teixeira, se não me engano, dia 26, no Hospital Ritinha Prates. Isso. E lá o pessoal reivindicou a assinatura. Eu tenho que ler porque eu não sei, tá certo? De cabeça, mas é a assinatura de um... Pediu ao ministro que pedisse a ministra Nízia que despachasse a portaria 5420. Que aumenta em 20%. Que aumenta em 20%. Eu recebi os dados, a ministra me informou, já está aprovado. É para dar boa notícia. Isso é cuidar da saúde. Então, aqui, ó, 1.032.000 reais a mais por ano. O serviço vai passar, por exemplo, no atendimento. Olha só que coisa maravilhosa para a cidade, para a região. O Ritinha Prates é atendimento SUS, viu, gente? É SUS. O pessoal não parece, porque a qualidade é muito diferente dos outros equipamentos da cidade. Mas lá é SUS. As pessoas não pagam para ser atendidas lá. E é atendimento do SER para deficiência intelectual. Intelectual, não, é para tudo. Ó. Para tudo? Para intelectual, nós vamos passar... Olha que notícia maravilhosa. Nós vamos passar de 200 consultas, 200 usuários, para 350 usuários. Olha só, mãe, pai, família que tem filho que precisa de consulta e de acompanhamento na questão do espectro
Espectro autista, Isso. né? Transtorno do espectro autista, olha só, vai aumentar para 350. E mais 500 nas áreas, 150 para visual, 150 para auditiva tem a e 200 física. para reabilitação física. Olha só que bacana, que notícia, né? Eu fico muito, muito emocionado e orgulhoso dessas coisas acontecerem. Pode parecer até que é combinado, e não foi, viu? Eu recebi a notícia e estou aqui dando em primeira mão a você, mas é preciso agradecer, né, a ministra, a equipe dela, mas também a turma do Ritinha Prates, que trabalha muito bem. Muito. Wanda, a você, ao Marcos Mantovão, a sua equipe, Isso. Parabéns, viu, Wanda? Wanda, você sabe, eu acompanho essa entidade há muitos anos. Minha filha era madrinha do Vinícius, estava a vida inteira, ele ia para minha casa. Então eu acompanho a vida inteira. E, puxa, se tem uma coisa que me deixa feliz, viu, Wanda, é saber que o trabalho de vocês é reconhecido. Nós descobrimos, Marcelo, eu vou gastar meu tempo todo nisso, viu, Marcelo? Nós descobrimos o seguinte, que a nossa região é a que melhor atende nesses quesitos. Opa. Olha só, no Brasil. No Brasil. Então, a turma do Ritinha Prates, puxa, que alegria. É um negócio que eu quero, como diria a minha mãe, eu fico para morrer de orgulho quando eu soube. É verdade, não é bacana? Então, você sabe, eu fui um dos responsáveis, a Cida também, né, que não está mais na direção, mas Cida, um grande abraço. Eu e a Cida, nós fomos falar com o ministro Padilha, o ministro nos recebeu para discutir a implantação do SER. Sim. Tá certo? Eu e a Cida ficamos muito emocionados quando o ministro nos recebeu e falou para a gente, não, vamos fazer. A gente saiu meio assim, sem acreditar, sabe? Quando você sai pisando, né? Sem acreditar. Aí, nós instalamos o SER no Ritinha e também na PAI. Imagina se esses dois equipamentos não existissem. Ixi. Qual seria a situação da saúde nesse momento para esse público específico que tem deficiência? Imagina, Marcela, você que acompanha de perto, Sim. Imagina a situação. Então, toda a turma do Ritinho... eu estou vendo aqui que o Liberal até publicou a vinda do Paulo e o pessoal pedindo lá para a questão da tabela SUS e a questão do aumento do repasse. Então, agradecer ao Paulo, agradecer demais. A ministra Anísia gravou um depoimento lindo para a minha campanha. Já está passando na televisão, na internet. Obrigado, ministra, e parabéns para a turma do Ritinho. Parabéns. Vocês sabem, a gente consegue fazer esses encaixes. Se você tiver um trabalho sério, coerente, consequente, se você tem gente dedicada, aí você consegue. É assim que a gente melhora a saúde e é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Parabéns ao Ritinha Prates. Vamos cobrir, inclusive, Jonathan Alves. Anote aí as pautas, viu? Vamos falar agora, Cido, de desenvolvimento econômico e infraestrutura. Eu vi ali no programa de governo, está aqui do meu lado, inclusive, que você pretende transformar as Lagoas das Flores, Miguelão, Ouro Preto também, em áreas de lazer com infraestrutura adequada, certo? Em 8 anos não foi possível fazer esse arranjo. E a minha preocupação é a seguinte, naquele tempo, a economia do Brasil me parece que estava melhor com o presidente Lula, inclusive lá. Hoje já não vai tão bem quanto. Você acha que dá para fazer mesmo assim? Não, que, na verdade, a gente tem que fazer uma fotografia do período. Eu assumi o governo em janeiro de 2009. Olha como estava a cidade. A cidade tinha pouca captação de água pluvial. Então, quando chovia, inundava tudo. Tá certo? Nós vínhamos de uma crise muito grande. O Dr. Jorge teve que sair do governo, acho que em setembro. Foi, isso. Uma transição foi meio difícil. Marilene. Uma transição meio difícil, não é relação com o governo, é a cidade. Então, nós chegamos em Araçatuba, em 2009, com uma pauta, que era tirar a cidade debaixo d'água. Eu vou dar um dado para você, e eu gosto dessas coisas de dado, porque quando você compara um governo com outro, se você pega dado, talvez
A única coisa de verdade que esse governo fez muito, muito mais do que o meu foi publicidade, tá certo? Outras coisas não tem. Lembra da rotatória da Baguaçu? Lembra? Sim. Tem que pegar uma foto, né? Porque às vezes eu falo... As pessoas... Valdir Felizola de Moraes, Pompeu de Toledo. Lembra da rotatória da Pompeu? Pompeu com Brasília. Da Brasília, lembra? Uhum. Quando nós fizemos essa obra, porque ela continua, é a mesma, viu? Essa obra que existe hoje lá foi aquela que fez o meu governo. Teve gente que falou da canalização do Machadinho e ela desaparecia, ela ficava cheia de relevos. Sim, sim. E quando chovia, tem que pegar a foto para as pessoas se lembrar, porque só de memória eu me lembro, porque eu vivi aquilo. Quando nós arrumamos, uma turma da oposição dizia não vai demorar, não vai sobreviver 10 meses. Bom, eu penso que 10 anos são pouco, nós consertamos no meu primeiro mandato, vamos dizer que nada, 12 anos. Mas é mais que isso, tá certo? Vamos dizer que... Não, 12, 4, 8 e 4, 12 anos. 12 anos ela já é a mesma rotatória. Então, a Pompeu de Toledo, lembra da Pompeu? A Pompeu desapareceu numa chuva. Não, e desapareceu. Na verdade, falta cuidado a Pompeu de Toledo hoje, né? Eu estou falando da parte entre a Saudade e a Brasília. Uhum. Okay? Ali o que falta ali é cuidado. Nós fizemos aquele piso tático, que é um piso fácil de consertar. Sim, colocou iluminação. Nós iluminamos e plantamos os ipês. Virou a pista, a Avenida da Caminhada. Todo mundo vai caminhar lá. Tá certo? Agora está difícil de caminhar porque você sabe, o piso está todo... Eu posso falar com lugar de fala porque eu corro e toda vez que eu corro lá eu faço vídeo para falar, não corra à noite aqui, tanto pelo piso quanto pela falta de iluminação. Então, modestamente nós plantamos aqueles ipês. Eu falei no debate, porque as pessoas estavam falando de árvore. Na Florada, você já... claro, você anda lá. A gente fica com vontade de ficar lá. Os noivos, os namorados vão tirar foto lá. Então, esse cuidado é possível. Então, nós estamos falando aqui de três lagos que nós temos na cidade, que é possível você construir. Eu não estou falando de coisas... Eu estou falando de coisas simples, tá certo? De ter uma pista de caminhada, de ter... E aí a gente tem que pedir para a população do entorno ajudar a cuidar. Porque se a população do entorno... Eu gosto muito do exemplo da minha querida, Deus já chamou, ela Azul e a Praça do Guanabara. Tá certo? Sim. Quando você tem uma pessoa que ajuda a cuidar, você preserva o lugar. Então nós vamos atuar nesses lagos da nossa cidade para que eles sejam uma espécie de parque. Entendeu? Para que as pessoas dessas regiões não tenham que se deslocar para Pompeu, para que ele possa caminhar lá perto da casa dela. Entendeu? Essa é a ideia. Não é tão simples, não é um estalar de dedo, mas é possível. Você vai lá... Mesmo na Lagoa das Flores, por exemplo, que aí é mais complicado. A Lagoa das Flores, ela acabou, a cidade acabou abraçando ela muito de perto. Você sabe... Eu importei uma ideia da Holanda para resolver a questão das enchentes ali na região da Lagoa das Flores. Porque ela foi toda impermeabilizada no entorno, em qualquer chuva ela enche. Aí você lembra, o pessoal achava que não ia funcionar, eu coloquei uma bomba de sucção lá para quando o nível começa a subir, a gente começa a despejar água na rua. Tá certo? Porque é melhor do que a lagoa estourar, porque quando a lagoa estoura, aí a água vai para todo lado. É um pequeno tsunami e inunda as casas. Então, essas soluções nós podemos dar ali. Eu penso que a gente pode... eu vou falar isso aqui, eu estou pensando alto com você, mas, por exemplo, a gente pode colocar peixe nas lagoas. Os peixes, dependendo do tipo, ele inclusive ajuda a limpar a lagoa. Tá certo? Então, são coisas que não são caras, do ponto de vista do custo econômico financeiro. A gente precisa da parceria com o pessoal do entorno, porque o que acaba sendo caro é você manter aquilo adequadamente. Aí se a população do entorno fizer uma parceria, as empresas também, uma empresa quer fazer publicidade lá, topa cuidar, ótimo, nós vamos fazer parceria com as empresas. Porque se for um lugar que as pessoas vão lá pescar para se divertir, vão fazer um piquenique, às vezes você coloca a sua propaganda lá e dá resultado. Então,
essa é a nossa ideia, a ideia do programa, eu acho isso bem possível. Maravilha. Vamos falar um pouco de cultura. Seu programa de governo fala em ônibus da cultura e também escola de teatro municipal. Por que e como pretende realizar estas duas ações, Cido? A cultura, modestamente, nós fomos considerados campeões de cultura no Brasil e eu falei com a ministra Margarete Menezes há um tempo atrás na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela até tinha combinado de vir aqui porque ela queria fazer uma visita ali para o Iuba, ia passar aqui por Araçatuba. A agenda não está dando certo ainda. Eu espero que dê certo até o dia 4. Até que dia a campanha? 5? Que até o dia 4. Até o dia 4. Eu espero que dê certo até o dia 4. Mas a gente fazia o Culturaça. A gente já levava a cultura para os bairros e já trazia a cultura dos bairros populares para o centro da cidade. Porque você tem hip hop, break, né? Então você tem uma série de coisas que acontecem em bairros periféricos que a gente não vê. Hoje já está melhor. Quando eu fui prefeito a primeira vez ainda havia muita discriminação. Hoje não, hoje já tem uma coisa mais, né? Então nós pretendemos voltar a atuar nesse sentido, a ideia do meu querido professor Hélio Consolaro, né? Seu vice e que vice, foi secretário da Cultura por quase 8 anos. A gente ocupa, a gente descentralizar do ponto de vista de mostrar para a pessoa as coisas que ela não vê na televisão ou na internet ou no rádio, né? Então a gente quer ter essa... você sabe, quando eu cheguei ao governo em 2009, nós tínhamos uma sala, como é que fala, tímida de balé no centro da cidade. Isso. Né? O Henry Mascaros, que também foi secretário de Cultura depois do Hélio, me deu uma bronca. Porque eu dei entrevista outro dia, falei, nós fizemos mais 4. Ele falou, não, nós temos mais 5 salas de balé na cidade, nos bairros periféricos. Mais de 1.000 crianças dançavam balé no nosso período. Algumas estão dançando balé na Europa. Gente que talvez... Marcelo, gente que talvez se não tivesse a sala de balé, talvez ela fosse empregada doméstica hoje em Araçatuba. Então o poder público tem a obrigação de aproximar as pessoas do seu talento. Nós temos uma moça dançando na Europa, ela é de bairro periférico. Imagina, se ela não tivesse tido a sala de balé, ela tem o talento, mas ela não ia se encontrar com o espaço adequado para... Eu costumo dizer o seguinte, talvez agora, num das extremidades, no Atlântico, no São José, no Porto Real, lá no fundo do Morada dos Nobres, ou Clóvis Picoloto, no fundo da Zona Leste, ali no Araçatuba G, quase em Birigui, esteja nascendo um Chopin. Já ouvi você falando isso. Porra, ele só vai ser um Chopin. Desculpa eu falar. Fica tranquilo. Se a gente conseguir fazer com que ele se encontre com o piano. E essa obrigação é do poder público. Por isso que a Secretaria de Cultura tem que ocupar toda a cidade. Né? Eu falava muito na educação com as professoras, com as supervisoras. Eu falava, nós precisamos mostrar para as crianças música clássica. Eu adoro o bolero de Ravel. Eu falei, precisa apresentar o bolero de Ravel para elas. O El Chan, El Chu, elas ouvem em casa. A grande maioria não vai se interessar pelo bolero de Ravel, mas talvez uma se interesse. E se for o dom dessa pessoa ser um artista clássico, ao se interessar, ela vai ter a oportunidade de... Então, essa coisa da cultura são temas muito caros para nós, para mim, para o professor Hélio, porque nós acreditamos que ela transforma a vida das pessoas e nós podemos provar isso com essas figuras que... A outra coisa na cultura é atender os nossos artistas. Nós temos artistas excelentes. Você se lembra, você sabe, a gente tinha lá a grade dos artistas locais na exposição. Tem ainda? Não. Tinha grade, tinha um palco lá que só tocava artista de Araçatuba.
A gente acha isso importante. De repente, alguém aqui é um grande talento. Tem vários, mas é um desses que vai estourar, que tem uma pegada musical, que acha aquele tema que o mundo adora. Não é? Então ele tem que ter espaço. Na virada cultural, olha, o Henry está aqui, nós temos os maiores públicos de virada cultural do interior do estado, você sabia? Não sabia. Não, pode ver. O Racionais, nós trouxemos mais de 50 mil pessoas no show do Racionais. Não. O professor Hélio, parabéns. O Hélio, com aquele jeitão briguento de italiano, ele fazia. Ele mobilizava o mundo, entendeu? Tem gente que reclama, né? Cada um tem o seu jeito. Né? Você veja, a gente gastava numa virada cultural de 3 ou 2 dias? 2 dias ou 3? 2 e 3. A gente gastava mais ou menos 80, 100 mil reais. A oposição reclamava. Né? Ixi, hoje... Agora você traz um show e gasta, sei lá, 300, eu vou falar 350. Me falaram mais, mas eu não sei quanto custou, então não vou. Um show. Sabe quantos artistas locais se apresentaram lá? Alguém sabe? Se algum artista local se apresentou lá? Eu não sei. Você veja essa diferença. Cuidar da cultura, cuidar das pessoas é isso. Então você tem que... Nós trouxemos o Criolo, o Racionais, a Fafá de Belém, o Almir Sater, o Alceu Valença, tá? Mas sabe quem fazia a abertura de todas essas pessoas? Um artista local. Né? E o custo era esse que eu estou te falando. Então, nós vamos voltar com a virada cultural. Tá certo? Nós vamos voltar. A ideia de sala de teatro, nós precisamos combinar com a educação, mas se não der, o pessoal da cultura vai fazer. Por quê? Porque, como um Chopin, como uma Ana Botafogo, que nós temos a nossa já dançando pelo mundo, nós podemos ter grandes atores, atrizes aqui nascendo em algum lugar que não vai ter a possibilidade de praticar. Então a gente quer que elas tenham uma... É possível, né? E nós vamos fazer. Claro, sempre tem que começar. O balé é a nossa melhor experiência, nós começamos, eu não sei se continua 6 salas, né? O pessoal me reclamou que na Zona Leste, né? Uma escola não tem mais, mas eu não fui lá, eu não vou nem falar o nome da escola, eu não fui averiguar, não fui ver se tem ou se não tem, mas é muito importante manter esse tipo de interação com a população da cidade. Outro dado importante, eu sei que o meu tempo acaba e eu vou falar de poucas 32 coisas. minutos, Puxa. ainda temos 13 aí. Mas é pouquinho, né, pra gente falar de tudo. Acho que nós somos o maior público de dança, Henry, do interior do estado. O maior público de dança do interior do estado, entendeu? Então, isso é muito, muito, muito importante para a cidade. Com certeza. A pegada no esporte é mais ou menos essa da cultura, porque você fala em ampliar o esporte nas periferias e dar suporte às escolinhas esportivas. É a mesma coisa de unir o público à oportunidade? Você sabe que eu falava uma coisa, Marcelo, quando a gente estava ampliando o balé, eu às vezes fazia reunião com os pais, e nós tínhamos muita dificuldade em ter menino dançando balé. E eu falava para os pais, bote o seu filho no balé, que ele será um Neymar no futebol. Porque o esporte, principalmente os coletivos, né, parceria e jeito de corpo, né? Parceria e jeito E de jeito corpo. de corpo, Boa. Parceria e jeito de corpo. Então, se ele dançar balé, ele vai ter jeito de corpo. Aí, se ele for pro futebol, ninguém vai segurar, ele vai driblar qualquer um. Né? A gente incentivava, porque havia época, hoje penso que é muito mesmo, mas na época havia um certo preconceito de colocar os meninos para dançar balé. Então, você tinha aquela imensidão de meninas, e às vezes não tinha lá um partner masculino para fazer o complemento. Então, na questão do esporte, a ideia... A gente já tinha uma grande parceria com as escolinhas. Qual que é a nossa decisão? Se a escola de futebol acolher uma parte dos alunos da rede pública,
nós vamos fazer parceria para, por exemplo, ele não ter que pagar ônibus. Porque o pessoal gosta de jogar na cidade vizinha, tá certo? Aí os pais têm que se cotizar, fazer pizza para pagar, não. Ônibus, arbitragem, ajudar aquelas que tiverem uma pegada muito boa, ajudar na composição instrumental, ou seja, tem criança que não pode comprar chuteira, o pai trabalha, ganha pouco e não tem dinheiro. Então eu penso que o poder público ajudar nisso é absolutamente razoável. Perfeito. Vamos lá. São 35 minutos, temos mais 10, Cido. Vamos falar, vamos ver se ele consegue nos 10 minutos falar de uma área que eu sei que é cara para você. Precisaríamos de um programa só para isso, mas vamos tentar resumir. Promoção social. Área de destaque nos seus 2 mandatos, você coloca ali no programa de governo, que pretende criar centros de inclusão, interação, socialização, recreação e desenvolvimento socioeducacional, físico, psicológico, intelectual, motor para o incentivo a uma vida saudável para crianças e adolescentes. Que equipamentos são esses centros de inclusão? Em quais regiões você pretende instalar? E também os idosos, você sabe, a nossa população, o pessoal me reclama muito. Noêmia, um beijão para você. A Noêmia junto o pessoal que ia no CCI e reclama, fala, prefeito, hoje não tem precisa mais, falar do CCI, do Centro de Convivência do Idoso. Então nós vamos retomar essas práticas, né? Centro de Convivência do Idoso, espaços. No nosso mandato, o CRAS era um espaço multidiverso. Então lá tinha oficina, tinha um atendimento psicológico, tinha um atendimento de assistência social, né, que era inicial, era uma preliminar para, às vezes alguém, você sabe, em pessoas muito pobres, nas pessoas mais pobres, mais vulneráveis, a depressão, ela não é vista como doença, é vista como um descuido da pessoa. E isso leva muita gente ao suicídio. A depressão é uma doença grave. Muito grave. É uma doença grave. Então, hoje, nas classes médias, isso já é amplamente reconhecido. E você não tem o papel do Estado presente nessas situações. Então, nós queremos, através dos CRAS, através dos equipamentos da assistência social, tentar identificar problema, tentar aqueles que são graves, que precisam de acompanhamento, né? Você tem problemas, às vezes, eu vou falar entre familiares ou dentro de casa, por conta dessas doenças, né? E você sabe, eu sou filho de gente pobre, então a gente falava assim, em casa que era muito comum, um ditado popular da minha família, dizia assim, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tá certo? Porque a gente briga pela falta, a gente não briga porque não se gosta, mas não briga porque você quer comer, você quer, entendeu? E não tem. Então, a ideia da gente é ter uma assistência social acolhedora, que faça busca ativa. Nós temos gente em Araçatuba, Marcelo, que deveria estar recebendo o Bolsa Família e não está. Sabe por quê? Porque, segundo as informações que acabou a busca ativa. O que era a busca ativa? Era aquela visita que a gente fazia nos bairros, nas casas, nos bairros mais vulneráveis, para saber como é que está a situação da pessoa. Então, se você tem uma pessoa que está com uma depressão mediana ou profunda, ela não vai procurar ninguém, ela fica dentro de casa. Você que tem que achá-la. Às vezes a família, por conta de ser vulnerável, de ter que trabalhar, ou voltou a ter pedinte nas ruas da cidade, você se lembra, isso foi uma coisa que nós acabamos no nosso mandato. Por quê? Porque a gente ia até a pessoa, dava o atendimento a ela e mantinha ela na casa, no espaço dela, fazia oficina no CRAS, de costura. A gente fazia desfile de modas, eu sei, talvez você tenha chegado a acompanhar, a gente fez desfile de moda no Muarama, no CRAS do São José. As mulheres lembram até hoje, elas falam, prefeito, aqueles desfiles que a gente fazia, vai voltar a ter? Vai voltar a ter. Esse é o tipo de coisa que nós vamos, que nós programamos para o nosso mandato a partir de 2025. Muito bom. Estamos aqui com 39 minutos, Cido, então faltam mais 6. Quero te perguntar o seguinte. Me chamou a atenção, vou voltar lá para o começo do seu programa de governo.
uma frase logo no prefácio. Desenvolver a estética de uma cidade bela, desde a periferia até o centro. O que isso significa? Olha, a vida da gente só melhora quando a rua da gente melhora. Não adianta você falar assim, a cidade tá boa, tá bombando. Aí o pessoal do Porto Real fala, não tem iluminação na rotatória, as pessoas estão morrendo lá. Para essas pessoas a cidade não tá boa. Entendeu? Então nós temos que cuidar da cidade, de fora para dentro, né? E cuidar das pessoas. Se a pessoa tiver uma vida razoavelmente boa, a cidade melhora. Nós conseguimos, nós zeramos o furto famélico durante o meu governo. Aquela pessoa que rouba para comer. Uhum. Nós zeramos. A vida melhorou. A cidade ficou melhor. Você não via crianças nos faróis, porque a gente fazia busca ativa e levava para a escola. Me permita fazer um adendo. Eu me lembro que num sorteio do Minha Casa Minha Vida, o promotor Joel Furlan esteve presente. Isso foi lá na antiga comunidade evangélica, hoje Casa do Pai. Me marcou muito, porque na fala dele, ele olha para você e diz assim, Cido, você me contou uma vez que na cidade não tinha mais criança pedindo nos semáforos, e ele falou com o promotor, e eu duvidei, e eu saí naquele dia rodando, e não achei, e ele foi obrigado a dar o braço, a torcer para você naquela ocasião. Mas é isso que faz a cidade bela. É quando o povo está melhor, está vivendo melhor, em qualquer lugar da cidade. Bom, quem mora perto da prefeitura, tem um ou outro que tem problemas, tá? Mas quem mora aqui perto da prefeitura, perto do centro, tem menos problema do que quem mora longe. É por isso que nós vamos implantar a tarifa zero no transporte público, porque ela dialoga tanto com melhorar a renda e criar um círculo virtuoso na cidade, de a pessoa ter mais dinheiro para gastar no supermercado, como a gente vai dialogar com transição energética, mudar os... Eles falam isso muito. É verdade, é do dia para a noite, não, mas a gente tem que começar a fazer. Eu sempre falo, eu tenho repetido essa campanha, a máxima do Lao Tse: 1000 milhas, você só vem se dando o primeiro passo. Se você ficar reclamando que tem 1000 milhas pela frente, serão sempre 1000 milhas. Você der o primeiro passo, o segundo, daqui a pouquinho você vê que você venceu as 1000 milhas. Então, a gente quer, a nossa ideia é, a partir da rua. Se a sua rua melhora, a sua vida melhora, nós vamos cuidar disso. Muito bem. Você tem agora até 3 minutos para suas considerações finais. Eu poderia até perguntar como você avalia a atual gestão da prefeitura atualmente e por quê, mas fique à vontade para suas considerações, Cido. Olha, a primeira coisa eu acho assim, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que o pessoal que assumiu o governo não tem uma preocupação com o humano que nós tínhamos, não cuidou da periferia como nós cuidamos, né? Eu penso que essa é a diferença básica. Nós somos muito diferentes em vários, até no modo de tratar os servidores públicos, né? A forma como nós éramos acolhedores na saúde, na educação, com os servidores. Mas eu queria me dirigir a você, né, que está nos vendo, que está nos ouvindo, para lhe pedir mais uma vez o seu voto e o seu apoio. Modestamente, eu fui o prefeito que mais trouxe empregos para essa cidade. Eu fui o prefeito que trouxe o estaleiro Rio Tietê, o shopping Praça Nova, a Avan, o Mufato, o Tonim. No meu período, o Rondon ampliou as suas lojas, a Rede Paz ampliou as suas lojas, se abriu uma série de pequenos empreendimentos na cidade toda, supermercados, bares, pequenos supermercados, pequenos comércios. E nós vamos retomar esse tempo de prosperidade. Eu fui o prefeito que mais entregou escolas, são 7 escolas em 8 anos. Então você que mora no ETEMP, ali na Alvino, né? Alvino Barbosa, que também é uma figura importante da nossa cidade, o que nós tivemos ontem no Ivo Tosi, ali a Odete Bodestai, enfim, o prefeito que mais... Não, o segundo. Quem mais entregou o UBS foi a prefeita Germínia. Eu sou o segundo que mais entregou o UBS. Eu gosto muito
Eu cuidei das pessoas. Eu quero pedir o seu voto e o seu apoio. Você que ama Araçatuba de verdade, sabe, é preciso colocar alguém que também ame Araçatuba e coloque Araçatuba em primeiro lugar. Por isso eu quero muito humildemente, de maneira emocionada aqui no programa do Marcelo, pedir o seu voto, o seu apoio, pedir para você que nos ajude, a nossa chapa de vereadores. Se você não tiver vereador, vote 43 duas vezes. Muito, muito obrigado, tudo de bom. Eu já pedi o seu voto hoje. Muito bem, Cido. Te agradeço pela gentileza de comparecer ao Jornal da Manhã Araçatuba e te faço um convite. Caso seja eleito, gostaria de contar com você mais uma vez aqui no programa na segunda-feira próxima, dia 7 de outubro, tudo bem? Estarei aqui com o maior prazer. Coloca aí na agenda, hein? Não, eu tenho combinado com Deus todos os dias, né? E estarei aqui na segunda-feira de manhã para falar com você. Um abraço, muito obrigado. Tá certo, bom trabalho, Cido, boa sorte. 9h06.